Bem-vindo novamente ao Polaris Podcast. No episódio de hoje, conversaremos com Chandra Lacombe, músico que desenvolveu uma técnica pioneira que expandiu o uso da calimba e se tornou um sucesso na internet ao redor do mundo. Eu sou Conrado Abreu e estou ao lado de André Pastina. Chandra, você poderia contar para a gente um pouquinho da sua história, resumidamente, né, para os ouvintes conhecerem um pouquinho de você? Com certeza. Vamos lá, vamos tentar fazer um resumo da ópera. Eu tenho dificuldade, às vezes eu me acho um pouco, como é que eu vou dizer, explicar? Sei lá, me delongo muito, tentando achar os termos, né, e tentando resgatar os momentos que são mais importantes, que vão fazer a diferença nesse lugar de tentar transmitir para a pessoa a minha própria jornada, enfim. Eu acredito que tudo começou em Brasília. Eu nasci em Brasília, né? E nos meados lá, no final assim, no meio dos anos 80, assim, mais ou menos, né? 84, 85, eu comecei a me interessar muito, né? Por esse campo da espiritualidade. Com os meus 19 anos, assim, eu já tinha, de certa forma, a minha primeira iniciação com o Osho Rajneesh. Na época era uma coisa assim que envolvia tinha todo um apelo, né? Envolvia então um ato de contracultura, rebeldia, né? De seguir aquele barbudo que era considerado o guru maluco do sexo e da liberação geral, tal, essas coisas, né? Que eram essas interpretações e as distorções que eram inerentes ali naquele momento, né, à mensagem do Osho. Mas naquele período foi interessante. Minha mãe, né, era atriz, e eu venho daquele lugar ali de estar inserido também no contexto do teatro. Vivi muito essa coisa do laboratório do teatro, então, e também ajudou a expandir a mentalidade, né? De repente ajudou ali e aí o Rajneesh entrou, eu comecei a fazer essas meditações, né? Que serviram bastante assim para, talvez, essas meditações são muito fortes, né? Essas meditações dinâmicas que o Osho desenvolveu, então ajudaram sei lá, desprogramar a minha mente, né? Descondicionar meu ser. Mas era muito oba-oba também ainda na época, né? Tinha uma coisa muito ainda de festividade, assim, não tinha uma coisa assim muito, muito séria, assim, para te falar a verdade, na história. Mas eu fui desenvolvendo, e dali a ramificação que eu segui, que eu me identifiquei, foi mais o yoga, né? Eu conheci alguns amigos em Brasília na época, né? Thomas Brokaw, Cláudio Vinícius, Eliel Carvalho, e daí surgiu a banda Uddiyana Banda, né? Que eu acho que muita gente já conhece, já ouviu falar sobre esse trabalho musical do Uddiyana Banda, né? Inserido nesse roteiro de vida alternativa, com essa bandeira da ecologia interna e ecologia também, né? Resgate da conexão com a natureza, enfim, tinha essa visão mais aquariana, os neo-hippies, assim, né? Naquela época, e viajei bastante com esse pessoal, né? E foi muito rico, muito interessante conhecer as comunidades alternativas do Brasil. Fiz esse intercâmbio. Depois eu conheci também, por conta do Uddiyana Banda, o Gurudev Singh Khalsa, que era um médico iridólogo. Isso foi em meados de 80, já em 88, 89, mais ou menos, 88. E essa minha amizade que eu travei com o Gurudev, ele me iniciou em Kundalini Yoga, e eu viajei com ele para o Nordeste e montamos juntos ali uma espécie de spa, né, holístico, onde ele trabalhava basicamente com iridologia, naturopatia. Eu facilitava yoga, cantávamos juntos, fazíamos kirtans, né, que são essas rodas de mantras, né, e, enfim, foi um movimento rico também para mim, né, e quando eu voltei para o Sudoeste, digamos assim, eu estava iniciado em Kundalini Yoga, eu usava turbante, né? Eu queria ir fundo nessas histórias, né? Eu sempre tive
esse chamado muito forte, esse coração meio devocional. E por isso eu ia me envolvendo e tentava me aprofundar e tentava ir fundo, né, em todas essas iniciações. Aí eu saí um pouco dessa linha, conheci algumas pessoas novas nesse eixo Brasília-São Paulo, né, que eu comecei a fazer também, às vezes por conta do próprio Dia na Banda, com recitais, coisas assim. Conheci pessoas diferentes e acabei também conhecendo pessoas que frequentavam um espaço muito interessante em Goiânia, que se chamava... Eu não lembro muito bem o nome, mas misturavam um pouco, faziam uma fusão entre a Umbanda, o kardecismo, esoterismo. Então, também tive uma passagem, né, por esse lugar aí também, do espiritismo, e essas religiões mais de raízes do Brasil, né? Fui integrando esses elementos, né, na minha vivência. Em meados de 89, 90, eu também abri bastante a consciência, né, através de apoio de outras ferramentas, e comecei a receber umas canções muito diferentes, as quais eu passei a intitular Oráculo Musical. Estava nascendo aí um instrumento, uma ferramenta para o autoconhecimento e para a cura, através dos arcanos canção. Se as pessoas querem conhecer um pouquinho mais desse trabalho, aprofundar o que poderia significar isso, né? A vivência do oráculo, o arcano canção, eu tenho no YouTube, no meu canal oficial, né, Chandra Lacombe, oficial do YouTube, eu tenho um vídeo que esclarece um pouco o que seria uma vivência, uma experiência com o oráculo musical, né? Ele nasceu dessa época, então há muitos anos que eu já venho também lapidando e adaptando, né, essa ferramenta para dentro desse contexto, né, de uma arte mística de cura e autoconhecimento. E depois dessa época, né, seguindo aí o roteiro e a trajetória, eu vim também a conhecer uma pessoa, acabei tendo um filho com ela e fui para Presidente Prudente. Trabalhei numa rádio nessa época, já era 91, 92, o ano aí, né? E Presidente Prudente. E dali voltei para São Paulo e conheci o Eduardo Agni, grande músico, né? Um grande instrumentista. Juntos nós tínhamos uma dupla, né? Chamava o Dodharma. A gente tinha participado de um concurso no Sesc e ganhamos uma menção lá, o direito de gravar em estúdio. Foi muito interessante isso também, porque já começou a abrir mais para esse campo. Trabalhávamos muito com recitais aqui na região de São Paulo, né, nos centros esotéricos, nas academias de yoga. Enfim, eu fui acrescentando, né, bastante coisa aí, né, nesse período. Fui crescendo também ao nível artístico, a lapidação também do músico. Um pouco depois disso, né, já quase no final dos 90, eu conheci o Carioca, né? E o Carioca se encantou por esse aspecto meu, do meu inário, meu trabalho com as plantas professoras e todo esse contexto. E junto com o Carioca e o Edgar, né, um percussionista que também toca tábuas indianas, viajei para fora, né? Foi essa minha primeira experiência de fazer, digamos assim, a exportação desse meu trabalho, né, desse meu e dessa minha música mais inspirada, canalizada, comprometida com a cura, né, comprometida com o despertar espiritual, com essa mensagem, né, muito espiritualizada. Então foi esse primeiro movimento para fora, né, viajando, né. Foi muito forte, muito, muito bonito, muito interessante tudo isso. E cheguei com o Carioca a fazer Suíça, né, a Alemanha, a Itália, fomos também para Ibiza, Espanha, fomos para Israel,
Nos anos seguintes, fomos para Costa Rica, depois Estados Unidos, fizemos Nova York, Califórnia, Havaí. E essa tour, ela envolvia não só concertos, também como workshops e vivências, né, xamânicas e tal. Então, foi um momento muito forte, né, de intercâmbio, de crescimento, de expansão, né, da minha mente aí para conhecer outras tribos aí fora, né, por esse mundão afora, né? E depois, ao retornar, não deu muito tempo, eu conheci uma pessoa que morava na Noruega e fiz uma ponte, né? Tinha uma relação afetiva com essa pessoa, tive até um filho na Noruega, e aí comecei a fazer essa ponte entre Brasil e Escandinávia, né? Eu tinha algumas pessoas que admiravam o meu trabalho e eu fazia uma espécie de workshop de vivência onde a gente juntava tudo um pouco, né? Meditação, mantras, né? Música xamânica, processos de cura através da música. E ao retornar para o Brasil, conheci minha esposa atual, Súria, e com quem estou casado até hoje. E juntos somos, como poderíamos dizer, assim, mentores aqui do Ashram Matriz Súria, né? E nesse interim formei a banda também Fusão Divina, né? Temos muita coisa já aí no Spotify, né? nas plataformas, né? Você pode ter acesso a esse trabalho, né? Chandra Lacombe e a banda Fusão Divina, né? E esse ano pretendemos ainda aí gravar também mais né, umas 3, 4 músicas, fazer um novo EP para lançar aí também. Isso é um pouco assim do resumo. Não, um belo resumo. E, Chandra, você está sempre, bom, pelo menos na maioria das oportunidades que eu consumi seu conteúdo, você está sempre com a kalimba. Exato. Fala um pouco para a gente o que é a kalimba, para quem não sabe, e também como surgiu o seu interesse por esse instrumento, e eu entendo que você até ajudou muito esse instrumento a se popularizar mais. Então fala um pouco para a gente disso. Certamente. Nessa época, 84, por ali, eu tive contato, eu era um percussionista mais, né? Eu vim dessa área da percussão, né? E no teatro eu fazia muita sonoplastia usando percussão, né? Então eu era um percussionista, toquei com umas bandas tanto em Brasília quanto no Rio como percussionista. Participei também de um projeto de música instrumental para trilhas sonoras como percussionista. Encontrei um amigo, uma pessoa que estava começando a manufaturar instrumentos. Na verdade, achei a kalimba na casa de um outro amigo que era filho de diplomatas. E na sala ali, de estar ali e tal, junto com, né, todas as decorações ali na casa desse amigo, tinha essa sanza, chamava sanza, era um instrumento bem rústico, de origem ali de Moçambique, né, dessa região da África. E eu tive assim a cara de pau de pedir emprestado por um tempo aquele instrumento, e ele me concedeu, estava de boa, né? E eu fiquei com esse instrumento pelo menos por uns 2 meses e tanto, tocando, explorando, encantado com o instrumento. Eu acho que o instrumento, tipo assim, eu tive uma possessão meio um transe, tá entendendo? Com a kalimba, tive uma experiência assim inexplicável. E aí eu mostrei para um outro amigo essa sanza, né? Ele tirou medidas, fez pesquisa. Entendei com ele, será que não dá para você fazer? Esse amigo meu que manufaturava, construía instrumentos, né? Márcio Vieira, lá de Brasília. E ele realmente fez, e as primeiras calimbas eu encomendei com ele e já saí tocando, né? E o interessante é que desde o princípio
É um instrumento, na realidade, feito para ser tocado com os polegares, basicamente. Um instrumento de percussão melódica de origem africana que você toca, na verdade, com os polegares. Mas, desde o início, eu tive essa intuição, essa ousadia, esse diferencial de experimentar tocar com os dedos, digitando sobre o instrumento. E assim fiz, desde aquele período. E fui desenvolvendo, né, com o passar do tempo, essa técnica onde eu digitava, principalmente usando o indicador e o dedo vizinho, né, de cada mão, apoiando o instrumento sobre o colo, fazendo alguns efeitos também, e explorando. Como eu digitava sobre o instrumento, abriu-se uma possibilidade realmente de harmônica maior do que se eu estivesse só limitado aos polegares. E é por isso que eu comecei a desenvolver um estilo próprio sobre a calimba, né, onde eu explorava, realizava acordes, né, começou a se tornar o meu instrumento de acompanhamento e de harmonia, né, e eu comecei a compor sobre o instrumento. Esse é realmente um fato inédito, né? E esse método, vamos dizer assim, surgiu naturalmente para você e é proprietário mesmo, né? Você que desenvolveu essa técnica. Isso. Anos depois, paralelamente, algumas pessoas também começaram a tocar calimba de uma forma diferente e apareceram até calimbas que se adaptavam a esse tipo de técnica com os dedos, né? Mas, de certa forma, provavelmente eu e mais uns que eu nunca vi fomos os pioneiros, né, com essa técnica de digitar com os dedos sobre o instrumento e não usar unicamente apenas o polegar, né? Porque como os africanos construíram a calimba ou manufaturaram a calimba, pensaram nas caminhadas pelas savanas. Então era para tocar em pé e andando, né? Eram nômades, né, que tocavam a calimba e tal, iam cantando e tocando aquele instrumento andando em pé. Por isso, apoiava-se na mão e usava seus polegares. Só que eu toco o instrumento sobre o colo, né, usando os dedos, né? Então, isso realmente abre um leque muito diferente ao nível de tornar o instrumento um instrumento de harmonia também. Não só de percussão melódica, né? Simplesmente. E, Chandra, para quem nunca ouviu a calimba e se tiver à disposição aí, você poderia tocar para a gente ouvir um pouquinho? Opa, e agora mesmo. E vou tentar, então, distinguir para vocês. Vou fazer algo apenas com os polegares agora, por exemplo. Com, né, o instrumento tocado mais sobre o colo, explorando então essa nova gama de harmonias e acordes. Não sei se deu para ouvir e sentir a diferença. Sim, excelente. Muito, muito legal. Que bom. Dá para imaginar, né, que eu sou um instrumento usando mais os dedos, eu exploro mais, né, os desenhos e as combinações, né, para formar acordes, né, para expandir a harmonia, as possibilidades harmônicas do instrumento. Muito legal. Você comentou do Fusão Divina, né? Sim. Como que surgiu esse grupo? Como que vocês se juntaram? E como foi essa harmonia entre vocês? Perfeito. Olha, o Fusão Divina é bem essa situação, né? Eu tinha pessoas, por exemplo, Juliano, que é o baterista, ele é multi-instrumentista, na verdade, mas a função dele dentro da banda, né, além dele ser um excelente manager, ele me apoia de várias maneiras, assim, ajudando, né, na produção, de várias formas. Ele é um bom percussionista, um excelente baterista. Na época, ele tocava mais percussão comigo.
Nesse métier, entende, de amigos que estavam envolvidos com os encontros xamânicos, né, os rituais de cura, tal, eu comecei a sentir, que havia muita afinidade, né, e a gente cria, né, um elo, uma relação energética muito forte, né, vindo desse lugar. E aí a Fusão Divina nasceu exatamente desse relacionamento, né, que onde a gente tocava aquela música juntos, era uma música que te produzia esse efeito, né, de abrir e expandir a consciência e tal, e levar um alento para o coração das pessoas. Mas com a Fusão, como eu via que eles também eram músicos que vinham das suas formações, né, tinha um ecletismo muito grande, né? Juliano tocou reggae muito tempo, Alfredo tocou jazz por muito tempo, Rafael Caldeira explorou também ritmos brasileiros e tocou com outras pessoas. Atualmente é o Maurício Grasman, né? Já foi o violeiro ou o guitarrista, já mudou, né, algumas vezes. Atualmente é o Maurício Grasman. Maurício Grasman é um músico que é também técnico de estúdio, engenheiro de som, enfim. Começamos a juntar o útil ao agradável, né? Dessa experiência de tocarmos juntos nesses movimentos, nesses círculos de ritual e de vivências, veio a ideia, por que não, né, levar esse trabalho a um nível, né, de palco, por que não, né, profissionalizar isso mais e ir para estúdio, explorar, gravar. Começamos a ensaiar, começamos a lapidar o nosso trabalho internamente, e aí nasceu essa bela banda, né, esse belo grupo, Fusão Divina, que, nossa, é um apoio muito luxuoso, né, a minha música, e essa minha... Era um sonho antigo meu, sabe, de também fazer uma tessitura onde a calimba seria acompanhada com comuns de banda mesmo, né, de rock, de banda pop, né? Então aí por isso a bateria, né, guitarra, baixo. Depois se juntou a filha da Súria, né, a Melissa, com os vocais, uma voz feminina, né? Então nós somos eu aí na calimba, a composição, né, encabeçando o trabalho. Temos o Maurício Grasman, os arranjos, né, no violão, na guitarra synth e outras magias mais no computador e tal. Temos o Juliano na bateria, percussão. Temos o Alfredo Farnet no baixo, né, às vezes até no baixo acústico também, né. Temos o Rafael Caldeira no sopro, né, na flauta, algumas percussões de apoio, vocais de apoio. E Melissa Aleman também na voz e no canto também junto comigo, né? Os vocalizes. É isso. Então aí surgiu Fusão Divina. Muito bom. E, Chandra, quando você estava contando sua história, você falou em receber a música, né? É algo que chega para você, ou assim, espiritualmente falando, né? A música, ela vem através de uma transmissão divina, alguma coisa do tipo? É isso que você quis dizer quando você falou em receber a música? Exatamente. Eu trabalho da seguinte maneira. Eu me sinto realmente um canal, né, um músico inspirado, né? Eu não sou... eu não fico em transe inconsciente quando eu estou recebendo. Mas eu percebo muito bem que existe justamente a ajuda, né, da espiritualidade por parte, né, da música das esferas, enfim, dos guias, que, mais evidente, tem todo um trabalho meu, né, também de me esforçar para tentar elevar a vibração e para poder tentar fazer essa sintonização para ser apto aí, no caso, de fazer essa canalização. Evidentemente, com esse repertório grande de canções que vão fundo
nesse lugar, traduzindo a experiência, né, e os estágios do desenvolvimento espiritual, canções que falam de cura, canções que tratam, né, desse processo todo. Evidentemente que vamos dizer que 70% desse material, verdadeiramente, eu vou nominar isso como canalização, né? Eu não sou assim um médium propriamente dito, mas, como eu falei, sou um músico inspirado. Então essa canalização acontece sim. E o outro percentual, evidentemente, digamos assim, o meu próprio esforço, né, e conta com o meu repertório anímico, né, e o meu conhecimento, pouco que né, dentro do campo da música. Eu sou muito mais intuitivo, né, do que propriamente um músico técnico, e não sou formado em harmonia e nada disso, né? Legal. Autodidata, né? É um músico que se fez autodidatamente, né? Muito bacana. E essa sua relação com a música, você sempre observou isso, né? Quero dizer, enquanto você era, de repente, criança, ou à medida quando você foi amadurecendo, ou quando você consumia música ao invés de produzir música, né? Você sempre teve essa conexão, ou isso foi algo que você foi despertando mais para frente, depois que você já teve contato, né, com essas outras culturas e esses outros repertórios? O fato das iniciações espirituais terem aparecido cedo na minha vida, isso apenas, na verdade, talvez abriu mais o canal criativo, né? Expandiu, lapidou, limpou, purificou mais o canal. Mas, na verdade, eu tenho interesse pela música já, com tenra idade. A minha mãe me flagrou muitas vezes fazendo uns experimentos, levava um gravador daqueles bem mequetrefe, né, antigo, para dentro do banheiro e ficava gravando o som da água e cantando junto, ou explorando voz, ou tocando sobre... Nossa, carteira de colégio, eu batucava tanto na carteira de colégio que levava apito, chamavam minha atenção. Parava perto de um carro, tal, a mão não ficava quieta, né? Então eu era percussionista desde os meus 10, 11 anos de idade, né? Eu sentia esse impulso na direção do ritmo, né, e da percussão. Aquilo pulsava dentro de mim, né? Desde muito cedo, né? Desde menininho que eu tenho interesse. E graças a Deus eu tive um berço musical interessante. Minha mãe tocava lá uns 3 acordes de bossa nova no violão, e era o jeito que ela às vezes danava, né? Ela cantava canção de ninar, na verdade eram aquelas canções de bossa nova, din, din, tá, 3 acordezinhos de bossa nova no violãozinho. Minha mãe depois deixou o violão de lado, mas nessa época, nessa idade, eu lembro muito bem, né, assim, bem pequeno, com os meus 2, 3 anos de idade, ela de vez em quando cantar essas canções suaves, assim, tinha uma boa voz. Eu tinha um tio que tocava pandeiro, então eu ficava, né, quando os meus primos todos se reuniam, quando a família toda se reunia, né, tinha um primo, um tio meu lá em Petrópolis tocava bateria, eu ficava, né, enlouquecido com aquilo, né? Eu tinha esse ouvido, tinha esse impulso, tinha essa atração já desde cedo por música. E meus pais ouviam em casa todo tipo de sorte de música, né? Desde aquelas músicas daquela época, aquelas músicas de orquestra, né? Ray Conniff, tal, essas coisas, Johnny Metz, até também Beatles, né? Ouvi muito Beatles, ouvi muito Bob Dylan, Janis Joplin, ouvi Cat Stevens. O meu berço musical foi muito eclético. E os baianos, com certeza, né? Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Que Gilberto Gil já vinha desde do meio da época de 70 com aquela mensagem mais espiritualizada também. Então, meus pais tinham uma mentalidade aberta e um gosto eclético, e esse berço musical, eu acho que contribuiu certamente para me impulsionar, né, nessa jornada, sem dúvida. Legal. E mesmo sabendo que os rótulos, né, não definem os estilos musicais e tudo mais,
como que você definiria, né? Se fosse pra gente colocar um nome, assim, no estilo de música que você faz? Dentro do, digamos assim, do nicho, do viés conhecido como world music, talvez seja ali onde eu talvez me encaixe. Porque, vou te explicar, na verdade, o meu trabalho, ele tem várias facetas, né? Eu tenho uma faceta que é um pouco mais, assim, meditativa, né? Aí eu tenho influência da música New Age, bem nítida, né? Até muda um pouco, assim, às vezes, a rítmica e os motes que eu desenvolvo na kalimba, quando eu tô dentro dessa esfera, que o pessoal chama mais de música New Age, né? Que eu chamo essa música, assim, com uma frequência realmente mais contínua, que produz um efeito realmente mais meditativo em quem está escutando, né? Propicia, né, esse mergulho, né, interior, tem um efeito mais terapêutico e tem essa ambiência, assim, mística diferente, né? Que eu trabalho muito bem nessa área, mas eu também tenho esse cancioneiro que explora também a fusão dos ritmos afro-brasileiros com os mais pops, com o ritmo, enfim, tem esse cancioneiro também, que é o Chandra Lacombe, né, da música de rezo, que o pessoal gosta de falar dessa forma, eu chamo de MDB, Música Devocional Brasileira, ou seja, música que tem também o aspecto bhakta, né, devocional, com essa essência das minhas influências do Oriente. E aí entra também o meu trabalho de pesquisa e de explorar, e já tem muitos anos mesmo, com o yoga, e com os mantras, né, e com os bhajans, né, que são as canções devocionais. A prova disso é que aqui no ashram, né, nós todas as terças e quintas, não todas, mas a maior, pela semana pelo menos uma terça ou uma quinta, a gente geralmente faz a transmissão do que chamamos de Kirtan, ou Sankirtan, aonde eu então exploro mais esse aspecto da minha identidade com Sanatana Dharma, né, com a religião hindu, e a minha pesquisa sobre a música devocional, né, com os bhajans e mantras indianos, principalmente. Então, é rico, né? É um pouco difícil definir, assim, a minha música, mas essas três facetas, assim, elas são realmente principais, né? São pilares aí do meu trabalho. Muito bom. Curiosidade aqui, Chandra, fora desse contexto que a gente está conversando, o que você gosta de escutar no seu dia a dia? Também sou bastante eclético, porém eu estou resgatando aí também, eu tenho escutado, as pessoas me mandam muita música, eu sou muito aberto, mas eu tenho escutado bastante esse novo movimento global de música feita para medicina, né? E tem gente muito boa aparecendo nesse campo, né? Eu até participei da gravação de amigos como Adrian Freeman, Ayla Schaffer, lá da Inglaterra, né? E com essa pegada mais de fazer essa música para medicina, música que eles chamam, né, nesse campo, música espiritualizada, né? Tem amigos na Noruega que fazem esse trabalho também, eu tenho escutado também bastante o trabalho deles, mas eu sempre ouço também o progressivo, assim, eu gosto, por exemplo, de Jan Anderson, o Yes, né? Era uma banda que sempre me encantou, então o progressivo também teve influência também no meu trabalho, indiretamente. E eu, às vezes, ouço, mas ouço muito música instrumental New Age, né? Ouço muito mesmo. Gosto muito também do Flávia Venceslau, esses novos que apareceram agora. Sempre ouvi os Mineiros, né? Clube da Esquina, então esse material, né? Mas sou muito eclético, né? Lá desde a minha época com samba, né? Como percussionista, tal,
eu sou bem eclético, mas ultimamente eu sinto que eu tenho escutado mais essa música que está sendo produzida nesse campo. Tanto as novidades, né, nesse campo de música da medicina internacional, né, tanto com uma pitada eletrônica às vezes, né, eles estão ousando explorar, mas não gosto do eletrônico batistaca, não gosto. Eu acho que ele tem que ser muito bem dosado, né, para dar certo, né, dentro dessa fórmula. E ouço bastante, como eu te falei, música indiana, né, mantras, né, gosto sempre de ouvir mantras, bhajans, e MPB, né, música popular brasileira, e principalmente essa nossa nova, que eu chamo de música devocional brasileira, né, essa música de medicina, que está aparecendo gente muito boa, e tem coisa jovem, né, um movimento jovem, fresco e excelente, muito criativo, né? Você, do rock progressivo, Chandra, você chegou a ouvir aqui no Brasil, ou que era até um projeto com o Patrick Moraes, do Yes, né, com o Lulu Santos, o Hit? Sim, ouvi um pouquinho do Vimana, ouvi também, naquela época, Som Imaginário, quer dizer, não é da minha época, mas no meio no meio dos 70 ali, 78, no final dos 70 e nos 80, o meu interesse, na verdade, não era música disco, como estava na moda na época, era mais explorar e ouvir todo esse material do progressivo, inclusive um pouco do progressivo brasileiro também, né? Que o Terço, por exemplo, Flávio Venturini, era uma das cabeças de um grupo progressivo mineiro, chamava O Terço. Eu gostava bastante. E depois virou 14 Bis, né? Todo esse material eu cheguei a explorar e ouvir, sim. Bacana. E, Chandra, eu estava há pouco ouvindo uma live sua no YouTube, né? E eu queria entender como você, né, se adapta a essas tecnologias. Isso sempre foi da sua essência, né? Você sempre esteve ligado às novas mídias. Como que isso foi sendo desenvolvido, né, através do seu trabalho? Olha, para te falar a verdade, faço um esforço, às vezes sacrificial, porque eu gosto de ter uma relação mais visceral, né? E mais, assim, viva, né? Com o público, com o meu público, com as pessoas. E agora, com esse processo da pandemia, distância social, né? As restrições todas, eu precisei, como se diz, dançar esse tango aí, né? Me adaptar. E, enfim, e nós aqui no Aston estamos explorando essas possibilidades, né? Explorando esse recurso, entendendo que a gente tem que realmente estar, né, utilizando essa nova linguagem, né? Que nos adaptando, né? Mas eu confesso que se eu pudesse estar me apresentando mais, né, para o público, eu com certeza prefiro, realmente. Mas não podemos ser inflexíveis, né? E eu comecei a explorar, entendendo que, poxa, é também uma forma de eu poder continuar nutrindo o público, né? Usando essas plataformas, usando essas ferramentas, essa nova tecnologia, para poder continuar realmente tendo essa relação. E a resposta é muito boa, as pessoas gostam bastante e esperam por isso, né? Enfim. E a gente está passando por um momento agora que está exigindo muito da gente psicologicamente, né? Espiritualmente. Você tem sentido uma busca maior por esse tipo de trabalho, por esse tipo de apoio nos últimos meses aí, que a gente, ou um ano já, né? Que a gente está em pandemia, um pouco mais de um ano. Você sentiu essa diferença? Eu acho que uma parte da humanidade, assim, uma parte já estava um pouco designada para isso, mas com certeza
isso deu um impulso muito forte, porque fez as pessoas refletirem, né, sobre valores, né? Fez as pessoas... É uma coisa que vem através de um canal de adversidade, digamos assim, mas, na verdade, pode ser também uma bênção. Tudo tem dois lados, e eu acredito que isso também veio fortalecer ou acelerar esse processo que já estava, essa conspiração que já estava acontecendo no silêncio ali, né, nos bastidores, de alguma maneira, mas veio lembrar as pessoas da nossa fragilidade, né, e o quanto a gente precisa mais do que nunca, né, cultivar, né, hábitos saudáveis, buscar a compreensão mesmo do propósito espiritual também, né, da nossa existência sobre a Terra, né, e resgatando cada vez mais esses valores, a gente vai simplificando um pouco também a vida, né, e vai sendo possível, inclusive, entender essa jornada para dentro, né? Então, eu acredito assim que a prática da meditação, o autoconhecimento, a busca pelas curas vibracionais, e nesse momento, eu acho que tudo isso sim está muito mais, digamos assim, está muito mais explícito, né? Está muito mais disponibilizado, né? De alguma maneira. E tem muita gente que realmente, com esse chacoalhão, percebeu a necessidade de, né, começar realmente a se comprometer mais, né, com esse caminho, né? Isso é evidente. Legal. E, Chandra, a gente no Polaris tem uma brincadeira chamada Icebreaker, que ironicamente a gente deixa para fazer no final, que consiste num deck de cartas com perguntas aleatórias e a gente sorteia um para o entrevistado. Podemos fazer legal. com você? Lógico. Então, vamos lá. Sorteamos aqui. Lá. Qual a pergunta que você se faz todos os dias e como você a responde? Perfeito. Olha, sinceramente, quando eu acordo cedo, antes das minhas práticas espirituais matinais, eu me faço a segunda pergunta: como posso melhor servir, né? Como posso melhor servir dentro desse contexto atual e como um instrumento, né? Como posso melhor servir como um instrumento, né? Como um canal. E peço também sobre a renúncia. Qual que é a verdadeira renúncia, né? Como poder renunciar, né, à nossa identidade, né, que a gente se apega tanto, né? Isso realmente são perguntas que realmente ocupam esse meu inquirir, né, vários dias, por várias manhãs. Assim. E aí você tem um trabalho de... eu comecei até a praticar, Chandra, há um atrás, eu li um livro do Vishen, que é do Mind, não sei se você conhece, mas que era justamente praticar isso antes de dormir, fazer uns exercícios, né, de gratidão, e ao acordar também, fazer um processo desse semelhante, olhar no espelho, enfim, e exercitar um lado como esse. E para quem está começando esse tipo de prática, é sempre um desafio, né? Isso é algo que já é natural para você, né? Você comentou que todas as manhãs você faz essa pergunta, e é algo que você já absorveu, né? E automaticamente já consegue ter esse tipo de pensamento. Dentro do yoga, dentro do Kriya Yoga ou qualquer outro método, né, que a pessoa se identifique ou comece a praticar, até para apoiar e ajudar, né, o momento onde a pessoa precisa realmente ficar mais quieto, né? A meditação vai ajudar nesse processo aí de resgatar os valores internos, como a gente estava conversando. Tem uma coisa que chama Swadhyaya, né, que é
digamos assim, é o estudo das escrituras, mas também pode ser compreendido de uma forma, expandindo, no caso, o conceito aí, é também abrir o livro interno, né? Então, essas perguntas chaves, esse inquirir, pode justamente ajudar a pessoa a aprofundar realmente, entende? Essa autoinvestigação enfim, e a meditação dela, né? As respostas vão vindo pouco a pouco, intuitivamente. Então, eu uso, tipo, respirações específicas do Kriya Yoga, uso meditação, uso muito o mantra também ao nível mental, né? Repetição de mantras e tal, que me ajudam, né? Nessa esfera aí. Do meu dia a dia, essas são basicamente as minhas práticas mesmo, né? Como buscador, né? E como yogi, né? Que sempre fui, né? De muito tempo. Excelente. Chandra, a gente está chegando no final do nosso papo e a gente costuma terminar pedindo 2 recomendações. Um livro e um filme. Pode ter a ver com o nosso papo, pode não ter, enfim, fique à vontade para fazer as suas recomendações. Com certeza, com certeza. Olha, o filme é um filme antigo, mas que eu lembro que na época foi um filme que mexeu muito comigo e eu gostei bastante e me ajudou, foi um impulso também para o sadhana, né, para as práticas espirituais. Encontro com Homens Notáveis, né, que falava um pouco da história de Gurdjieff, né. Esse é um filme muito interessante, eu recomendo quem puder achar, conseguir achar, é um filme antigo, ele é muito bom. Né? E a autobiografia de um yogi é uma bíblia, né, para quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a vida desses seres, né, que foram ícones, né, no caminho devocional, no caminho do yoga, no caminho, enfim, da realização da divindade dentro de cada um, né, nessa busca, né? Então, o Yogananda escreveu praticamente essa Bíblia, esse ícone, né, para todos nós, né? Canalizou muita coisa boa ali. Sensacional. Chandra, só gratidão pelo Imagina. nosso papo. Foi muito gostoso ouvir você aqui e eu recomendo aí que nossos ouvintes também ouçam suas músicas, que é uma surpresa muito agradável, né? Para quem não conhece, tem contato, assim, é diferente, é um estilo musical né, que pode não ser comum à maioria das pessoas, mas que uma vez que a gente escuta, dá vontade de conhecer, né, e se aprofundar no seu trabalho, que de fato é muito interessante. Que bom. Eu agradeço também a oportunidade, a chance, né, de estar sendo entrevistado por vocês. Sinto que, com certeza, o trabalho de vocês tem aí um lugar nessa constelação, nesse momento, né, para justamente apoiar essa experiência da busca das pessoas, né, e a redescoberta, né, desses outros caminhos. Enfim, pura gratidão mesmo por, né, poder somar aí, poder, sei lá, passar alguma mensagem aí através, né, dos Polaris, né? Muito legal, muito legal. Me senti realmente honrado e que bom que vocês me convidaram, né? Estamos juntos aí, qualquer coisa. E para as pessoas, se elas quiserem aprofundar e conhecer melhor a minha obra, temos aí, né, no iTunes, alguns álbuns, no Spotify, né, nós temos vários álbuns e alguns EPs, temos o Carruagem, né, com muita MDB, com alguns bhajans, mantras, né, com Fusão Divina. Temos também Namaskar, que foi uma coprodução feita com músicos da Noruega, meu amigo lá, Fernando Chai, né, na Noruega. Temos o Sounds of Awakening também, que foi meu primeiro álbum nesse estilo, e estou para lançar mais um, né, nessa linha aí, com os mantras e canções assim mais espiritualizadas, né? E temos também o Oráculo Musical, os Arcanos Canção. Temos alguns vídeos legais aí de Kirtans que a gente realiza aqui no meu canal oficial, né, Chandra Lacombe oficial do YouTube.
né? Estamos em praticamente todas as plataformas, principalmente Spotify, também as pessoas podem achar bastante coisa, viu? É isso. Excelente, Chandra. Muito obrigado. Mesmo foi um privilégio contar com você aqui hoje. Obrigado pelo prestígio. E quem sabe vocês não vêm conhecer aqui essa casa belíssima aqui. Como eu falei, minha esposa Súria, ela encabeça uma missão de cura muito bonita, né? Através dos cristais, através da água abençoada. E chama-se Ashram Matrissura, esse local, né? E ela é a mentora principal, assim, né? Daqui. Com o tempo, quem sabe até ela também não pode ser entrevistada por vocês em algum momento, né? Com certeza. Claro. Ela está Vamos fazer sim. Ela está no Instagram todos os domingos, né? Com uma palestra que chama Palavras de Fé. Recomendo também as pessoas a darem uma escutadinha e conhecerem, né, esse jeito dela de tratar esses assuntos sobre espiritualidade e tal. Muito legal, viu? Excelente. Obrigado, Chandra. Eu que agradeço. Um abraço. Outro abração, queridos. Abração, até mais. Até mais, tchau, tchau.